segundo item aqui que eu também quero comentar. Por que as pessoas só se arrependem depois que são descobertas? Porque na hora ali nem lembra que está num relacionamento. Esse foi um dos comentários feitos lá. Aí meio que na mesma modalidade, eu até coloquei aqui linkado, veio um outro comentário. Na verdade, quem é pego no pulo, quem é pego pulando a cerca, né, e diz que se arrependeu, na verdade ela só está com remorso, porque foi descoberta. E ficou com vergonha e tem medo de perder a pessoa. Todas essas colocações aqui seria um tremendo equívoco da minha parte desqualificá-las como um todo. Elas possuem um fundo de verdade, mas eu apanhei essas duas colocações aqui porque a gente precisa refletir sobre elas. Se a gente for olhar no quadro geral da vida, boa parte das vezes a gente só se converte do nosso mau caminho quando aquele caminho produz algum tipo de inconveniente ou padecimento na nossa vida. É assim com tudo. A maioria, enquanto ninguém está vendo, enquanto ninguém está sabendo, no início tem até uma certa turbulência de consciência, mas depois ela vai tendo a ligeira sensação de que ela pegou a manha da coisa, ou de que ela está para além do bem e do mal, ou de que ela aprendeu como que faz, e vai desenvolvendo um certo cinismo na coisa, e isso com relação a tudo. Com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação a negócios, com relação a uma série de maracutaias que, porque dá certo, e de uma certa forma a consequência que se diria que aconteceria não acontece de imediato, boa parte das pessoas vão se deixando levar. Então, dizer por que as pessoas só se arrependem depois que são descobertas é porque, na maioria das vezes, todos nós funcionamos assim. Difícil ter uma pessoa que é molestada por uma crise pessoal de consciência, mesmo sem ninguém saber, ela mesma toma a iniciativa de ir lá e trazer a coisa para a luz para que a coisa possa ser tratada. Sem dúvidas que uma dinâmica como essa, ela aponta muito mais a produção de um verdadeiro arrependimento, sem dúvidas. Mas não é porque uma pessoa entrou em crise, culpa, e toda aquela manifestação do arrependimento só quando foi descoberta, que não necessariamente ela não possa mudar. O fato é que, se ela mudou ou não mudou, só o tempo poderá dizer. Como essa aposta coloca em xeque né, justamente o ônus da nossa energia psíquica e dos nossos sentimentos, existe muita gente que acha um preço muito caro a ser pago para arriscar, observar com o tempo se o sujeito mudou ou não mudou. E a partir daí, todo o meu respeito faz parte. Agora, tem pessoas que até pelo modo como aconteceu, o contexto geral do que aquela pessoa é, o modo como era o entrosamento delas, a história que elas tinham juntos, ou seja, não pelo comportamento em si, mas pelo contexto como um todo, ela resolve prosseguir,
Essa pessoa então está dando tempo ao tempo e só mediante essa observação será possível constatar se a pessoa realmente mudou ou não. Agora, sem dúvida, meus amigos e amigas, que tem muita gente cuja integridade só é movida se ela é flagrada ou percebida. Não tem outra história. Inclusive, né, essa segunda colocação aqui que foi feita lá, na verdade, quem é pego no pulo e diz que se arrependeu, na verdade ela só está com remorso porque foi descoberta e ficou com vergonha e tem medo de perder a pessoa. Essa dimensão aqui, ela retrata uma reação muito frequente e pertinente. Isso porque quando a pessoa é descoberta, esse descobrimento faz com que o olhar do outro cumpra uma função de espelho para ela mesma, de modo que ela fica de frente para com seu próprio juiz interno. E isso então cria um sentimento abrupto de culpa, vergonha e desespero, que a reação mais imediata é a pessoa pedir desculpas e querer retratar. Porque nós temos uma dificuldade inata de viver com o peso dilacerante da culpa. Ou a gente quer se sacrificar para nos redimir e aliviar esse peso, ou a gente transfere e vai tentar remanufaturar a história todinha para culpabilizar o outro e aliviar a própria carga. Esses, em geral, são os mecanismos de defesa para o sujeito se desvencilhar do turbilhão de conturbação que é formado após uma traição, após uma descoberta. Agora, de fato, essa consternação da pessoa assim que ela é descoberta simula a ideia de um arrependimento. E no modo como ela chora, e no modo como ela fica compungida, e no modo como ela às vezes assume até um papel e um comportamento que ela nunca assumiu na relação, porque isso eu já ouvi muito, né? Felipe, ele sempre foi altivo, prepotente, extremamente confiante, mas depois que eu peguei ele no flagra, meu Deus, ele virou um cachorrinho mansinho com o rabinho entre as pernas, completamente submisso. Ah, Felipe, isso só pode querer dizer que ele se arrependeu. Não necessariamente. Tudo isso é a fenomenologia do efeito rebote da pessoa ter sido flagrada naquilo que já operava como uma transgressão da própria consciência dela, mas estava sendo viabilizada pelo oculto, pelo escondido, pelo segredo. Porque a maioria das pessoas trabalha numa relação de projeção com o olhar do outro como o fiscal dela mesma. Então, se não tem ninguém olhando e ninguém sabendo, a maioria sente uma estranha liberdade para soltar as frangas e dar vazão a certos sentimentos e fantasias que ela não tem noção da atuação desse tipo de impulso nela. E aí, quando ela, achando que está no controle da situação, ela tenta se mexer, ela se dá conta que já tem mais da metade do corpo enfiado na areia movediça. E aí é que começa o efeito cascata do transtorno todo. Portanto, essa reação inicial, pós-descoberta, pós-descortinamento da transgressão do outro, e esse outro entrando numa profunda consternação, de auto-humilhação, de expressões de arrependimento, de pedido de perdão, de se tornar uma pessoa que era tão distante, distraída,
se tornar da noite para o dia solícita e completamente atenciosa, ou seja, esses movimentos que Jung chamava de enantiodromia, que é a conversão no seu oposto, é o tal do que sai do 8 e vai para o 80, tudo isso, até pelo fato da pessoa que foi traída ainda estar afetivamente envolvida e muito dolorida com a descoberta e com a sensação de rejeição que aquilo provoca, essa consternação da pessoa que traiu, ela tende a configurar a ideia de um arrependimento, principalmente se a discrepância pelo modo como a pessoa que traiu se comporta se torna muito acentuada em relação ao modo como ela se comportava anteriormente. Só que isso que acontece assim de maneira muito intensa e muito abrupta não é o indicativo mais seguro que de fato a pessoa mudou. Não. Aí a nossa amiga aqui que escreveu lá no fórum, ela tem razão. Em geral, isso são manifestações iniciais de um remorso, de um desespero. É o espancamento do próprio juiz interno da pessoa que traiu sobre ela mesma e que fica constantemente refletido no olhar da pessoa que foi traída. E isso, então, instaura uma atmosfera de juízo sobre a pessoa que traiu e que, então, leva boa parte das pessoas nesse tipo de condição a uma mudança abrupta do seu comportamento, mas isso ainda não é arrependimento. O arrependimento propriamente dito, porque aí você então falaria: Felipe, então qual o melhor indício de arrependimento que a gente possa ter nessas horas? Se não é esse comportamento, né, extremamente contrito e atordoado da pessoa, porque chega a dar dó. Dá dó. Imagina. Eu recebo muito relato de mulheres, vão dizer: Felipe, eu nunca vi o meu marido chorar. E quando eu descobri, meu Deus, chorava como uma criança na minha frente. E isso deixa, né, até a pessoa traída, embora dolorida, desconcertada na situação. Né? Porque sendo uma pessoa de bom coração, ela não necessariamente vai querer se valer dessa vantagem moral para então espizinhar, mas ela então fica desconcertada com o que ela vê. E tem pessoas que inclusive ameaçam abrir mão da própria vida, porque fez o pior desastre que poderia fazer, e vai fazendo comentários: eu acho que eu estou enlouquecendo, se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente. E eu não estou aqui dizendo que esse desespero seja hipocrisia. Não. Essas emoções, elas são verdadeiras em muitos casos de pessoas que são flagradas ou descobertas na sua condição de transgressão. Mas isso não necessariamente reflete arrependimento. Arrependimento, ele vai acontecer. Ele se evidenciará como tal. Será justamente no tempo e no momento em que a poeira novamente abaixar. Novamente abaixar. Quando os efeitos dilacerantes dessa culpa e desse juízo sobre ela mesma se acalmar. Quando, porventura, a pessoa que ela traiu a perdoar e resolver continuar, e tudo começar, então, a criar um novo ambiente de tranquilidade, sem mais aquelas repercussões do que remontava ao acontecimento da traição. E aí ela começa a haver devolvido dentro de si a sensação de que ela não tem mais o risco de perder a sua parceira novamente.
E quando então tudo começa a demonstrar e a trazer a sensação de que se normalizou novamente, é apenas nesse cenário que a gente pode realmente observar se uma pessoa se arrependeu. Isso porque, nesses casos, existem muitos arrependimentos, mas que na verdade são apenas remorsos, cuja a integridade da pessoa culpabilizada por aquilo que fez só dura enquanto ela está sendo massacrada pela culpa e pelo juízo produzido pela situação. Mas quando a poeira baixa e tudo se normaliza, o arrependimento ele vai se configurar como tal, se mediante o ressurgimento de uma nova oportunidade, de um novo impulso e de um novo contexto, agora, ali, naquele patamar, sem mais sentir as agruras da culpa, sem mais sentir o julgamento da esposa ou do parceiro, né? Sem mais perceber elementos no seu cotidiano que o remetam para uma condição de vergonha e de dor, ele der para aquela oportunidade uma resposta diferente. Aí sim nós teremos um arrependimento. Porque boa parte daquilo que a gente qualifica como arrependimento, ele acontece pelo fato, geralmente por duas razões. A primeira é pela pessoa estar ainda algemada a um sentimento ainda muito vivo de culpa e de consternação por aquilo que ele fez. Um segundo lugar é que depois que a pessoa que foi traída perdoou, ela então, enganadamente, para não vivenciar supostamente novamente essa dor, ela passa a fazer uma fiscalização tal que, em função dessa fiscalização, a pessoa que traiu, ela fica melindrada de dar esse passo novamente. E aí tudo isso fica caracterizando a ideia de que foi arrependimento mesmo da pessoa que traiu, mas não foi não. É só o fato de que a pessoa não viu ainda uma nova oportunidade. Porque arrependimento é quando a pessoa tem uma nova oportunidade, está tudo tranquilo, naquela oportunidade existe uma boa probabilidade de ninguém ficar sabendo e ela conscientemente, mesmo não tendo os afetos ainda consternados, mas por um princípio de consciência, ela diz não. Aí nós temos um arrependimento. Por isso é que essa questão aqui, por que as pessoas só se arrependem depois que são descobertos? Responder a essa pergunta também é porque boa parte dessas pessoas não tem a menor noção do dilaceramento que uma traição provoca. Não tem. Eles não têm a menor noção. De modo que muitos, vivendo concentrados apenas nas próprias carências, nos próprios impulsos, nos próprios dilemas, e que, diga-se de passagem, que eles não pedem ajuda, eles não procuram ajuda e eles não procuram resolver, aquilo crescendo dentro disso começa a gerar neles uma necessidade de compensação. Como a esposa é alguém que habita o cotidiano real dele, ela não consegue ter uma participação nessa fantasia que produza nele a devida compensação em relação às frustrações do dia a dia que ele mesmo alimenta dentro dele. Ele não resolve, se auto-encurrala e alimenta dentro dele. E é justamente esse mecanismo de auto-boicote que deixa ele vulnerável
para essas tentações de relações e compensações casuais, que seria mais como um desestressante do modo inabilidoso com que ele lida com seus próprios sentimentos, né? Em boa parte dos casos eu enxergo isso, inclusive tem alguns casos até muito bizarros, né? De camaradas que culpabilizam a esposa porque eles traíram ela. E ainda diz, olha, eu não tenho nada do que me arrepender, porque você é isso, você é aquilo, você... E eu fico impressionado como essas mulheres compram o barulho desses caras, né? Mas se arrepender apenas quando for pego, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores. Pouquíssimos são os que se arrependem. São os que se arrependem por conta própria, apenas por um molestamento da própria consciência, independente de terem sido pegos. Poucos, né? Agora, existe a possibilidade, tá, de pessoas tendo sido descobertas se arrependerem com o tempo. Existe, mas isso só dando tempo ao tempo para observar. Porque como foi comentado aqui, até pelo comentário que foi feito lá no fórum, a maioria, quando é descoberta, a primeira reação que ela transparece está mais ligada ao que seja remorso do que arrependimento. Porque arrependimento só será comprovado como tal se depois da pessoa estar inserida novamente num contexto onde tudo está no seu devido lugar e normal, ela, por uma questão de princípio, negar a oportunidade que seduz e que chama ela a fazer aquilo que ela já tinha feito anteriormente.